Olá, sou o Luca Gambale, aluno do Departamento de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica. Vou apresentar meu trabalho sobre redes MLP distribuídas para a classificação de arritmias cardíacas. Esse trabalho foi orientado pelo doutorando Daniel Tiglia, pelo Dr. Renato Cândido e pelo professor Magno Silva. As arritmias cardíacas são alterações no ritmo de batimentos do coração. São algumas das doenças cardiovasculares mais comuns. Foram a principal causa de mortes das 2 últimas décadas. Para detectar as arritmias, o médico deve analisar o sinal de eletrocardiograma, que é captado pelos eletrodos que são colocados no corpo do paciente. Os classificadores atuais empregam técnicas de aprendizado de máquina que, em geral, são executados por apenas uma máquina. Isso apresenta algumas desvantagens, como quando a quantidade de dados é muito grande, o que pode sobrecarregar a máquina. Além disso, pode apresentar problemas com a privacidade, uma vez que uma única máquina tem acesso a todos os dados dos pacientes. Então, nosso objetivo passa a ser classificar as arritmias de forma distribuída entre várias máquinas, garantindo a privacidade do paciente. Para isso, foram analisados 3 modos de treinamento: o centralizado, no qual uma única máquina treina com todo o conjunto de treinamento; o individual, no qual cada máquina treina com seu próprio subconjunto do conjunto de treinamento; e o distribuído, no qual cada máquina treina com sua própria subdivisão do conjunto de treinamento e transmite suas matrizes de peso às máquinas vizinhas. A adaptação das matrizes de peso no modo de treinamento distribuído ocorre em 2 etapas. Na primeira etapa de adaptação, temos o algoritmo de backpropagation tradicional. Na etapa de combinação, a segunda etapa, ela consiste em ponderar o resultado da primeira etapa pelos pesos de combinação A e J. Os pesos de combinação A e J são definidos de tal forma que, se J é elemento da vizinhança de I e J é diferente de I, A e J será 1 dividido pelo máximo entre a cardinalidade da vizinhança de I e a cardinalidade da vizinhança de J. Mas caso J seja igual a I e J será 1 menos o somatório dos A e J com um J diferente de I. E caso J não seja elemento da vizinhança de I, A e J será 0. O banco de dados usado nesse trabalho foi o banco de dados do MIT. Ele é composto por 5 classes, sendo que nesse trabalho foram apenas consideradas as classes N e SV, que são as classes mais comuns. Aqui estão apresentados exemplos de batimentos da classe N, da classe S e da classe V. A arquitetura da rede está ilustrada, das redes usadas nesse trabalho, está ilustrada nessa figura. A entrada é composta por 900 amostras, que consiste de 3 batimentos consecutivos concatenados. As redes têm 3 camadas, a primeira é 32, a segunda 16 e a terceira 3 neurônios. Nas camadas ocultas foi usada a função ReLU, na camada de saída softmax. Os hiperparâmetros estão descritos nessa tabela, e vale ressaltar que, como o conjunto de dados é desbalanceado, foi utilizada a função custo de entropia cruzada categórica ponderada. Bom, as simulações consideraram uma situação em que os dados de um mesmo paciente não estão presentes simultaneamente nos conjuntos de treinamento e teste. Além disso, analisando a tabela que mostra o total de batimentos disponível e a quantidade de batimentos utilizados, pode-se perceber que a classe N foi subamostrada. Por fim, foi considerado essas 2 topologias para estabelecer a comunicação entre as máquinas. Como métrica de desempenho, foi considerado o coeficiente de correlação de Matthew, que está limitado entre -1 e 1, sendo que MCC igual a 1 representa o classificador ideal e 0 corresponde ao lançamento de uma moeda honesta. Os resultados de simulação foram compilados nessa tabela. Bom, destacando alguns resultados interessantes, percebe-se que o treinamento distribuído para a topologia de 3 e 6 redes apresentou desempenho semelhante ao treinamento central, com exceção da classe V para a topologia de 6 redes. Além disso, o treinamento individual para as 2 topologias apresentou os piores resultados, destacado em amarelo. Com isso, conclui-se que, como os dados de treinamento não são transmitidos, a abordagem distribuída é capaz de lidar com problemas envolvendo as questões de privacidade. Além disso, ao adotar uma topologia adequada, o treinamento distribuído consegue alcançar o mesmo desempenho que a abordagem centralizada. Por fim, deve-se tomar cuidado com o número de máquinas, pois o número de máquinas elevado acarreta em menos amostra por máquina, o que pode prejudicar o desempenho. Por fim, gostaria de agradecer ao CAPES, ao FAPESP e ao CNPq.